Boa noite, pessoal. Hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 66 e versículo 18. Eu vou ler aqui na minha versão. Se você estiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. E eu creio que a gente vai aprender bastante coisa sobre essa palavra hoje à noite. Isaías capítulo 66. Eu vou ler o versículo 24, na verdade. E depois a gente vai fazer um comentário. Eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. Eles serão uma abominação para toda a carne. O versículo 24 do capítulo 66 do livro de Isaías, na verdade é o último versículo do livro de Isaías. Deus estava revelando aqui para o profeta Isaías o que iria acontecer no final dos tempos, no final dos dias. No final dos dias, Deus estava dando aqui para o profeta Isaías uma palavra dura. Muitas vezes a gente gosta de pregar palavras de bênçãos, a gente prefere muitas vezes trazer palavras de bênçãos, palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento, mas a palavra de Deus também tem palavras duras, tem palavras que muitas vezes nos confrontam, muitas vezes a gente fica atemorizado, a gente fica achando até forte demais, mas algumas palavras que estão na Bíblia, ou melhor, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Toda a palavra de Deus é inspirada. E toda a palavra de Deus, ela tem um propósito. Então nada pode deixar de lado. A gente não pode pegar a palavra de Deus e ficar escolhendo versículo aqui, versículo ali, o que a gente vai ler, o que a gente vai absorver ou não. A gente não pode escolher o que vai ser para a minha vida, o que não vai ser. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E a gente não tem que separar, não tem que retirar nada da palavra de Deus. A gente precisa procurar entendimento. A gente precisa procurar saber qual é o propósito daquela palavra. Por que algumas palavras são mais duras do que outras? Por que algumas palavras são mais fortes do que outras? Toda a palavra de Deus, ela é inspirada e toda a palavra de Deus tem um propósito. O profeta Isaías foi um profeta que recebeu palavras duras da parte de Deus para transmitir para o povo, porque o povo estava vivendo numa época de total degradação espiritual. O povo estava totalmente longe da vontade de Deus, estava desviado, cada um andava pelo seu próprio caminho e fazia o que achava melhor, não se importava com as coisas de Deus, não se importava com Deus. Então Deus ele levanta o profeta Isaías para trazer uma palavra dura. O próprio chamamento do profeta Isaías mostra isto. Deus ele fala para Isaías: você vai levar a palavra para pessoas que não vão ouvir, para pessoas que não vão querer saber, mas mesmo assim você vai levar, você vai falar, para que elas pelo menos sejam testemunhas daquilo que eu vou fazer, para que depois elas não falem que elas não sabiam, que elas não foram avisadas dos juízos de Deus. E Deus sempre, ele avisa antes de fazer alguma coisa. Sempre de alguma forma, Deus, ele nos avisa para que a gente possa procurar se consertar, procurar se arrepender, procurar andar de acordo com a vontade de Deus. E Deus ele avisa, ele dá muitos avisos, como ele avisou o povo de Judá antes do povo ser levado cativo. Deus avisou este povo de várias maneiras, mas não deram ouvidos.
E hoje nós também vivemos numa época onde muitas pessoas têm ignorado as coisas de Deus, têm deixado as coisas de Deus de lado, em segundo plano, sendo que Deus é quem nos abençoa, é Deus que permite que a gente respire, é Deus que permite que a gente viva, que o nosso coração bata. Então, o mínimo que nós podemos fazer é nos lembrar que Deus existe e separar um tempo para Ele. E Deus ele tem dado avisos também na atual geração. Várias coisas estranhas têm acontecido, essa epidemia e tantas coisas estranhas têm acontecido. Deus ele tem permitido algumas coisas para a gente acordar, para a gente procurar se consertar, se arrepender dos nossos caminhos errados e se voltar para Deus. E Isaías ele recebe essa palavra dura, dizendo que haverá um tempo aonde Deus ele vai separar aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não pertencem. Aqueles que pertencem a Deus são aqueles que se importam com as coisas de Deus, que buscam a Deus, que procuram andar diante de Deus em santidade. Só que estes também vão passar por grandes tribulações, por grandes dificuldades, por grandes problemas. O livro de Isaías, esse versículo que eu li agora, é só uma introdução de outros textos que eu vou ler, porque o assunto que eu quero tratar hoje é sobre o fogo da provação, é sobre o fogo e é sobre o sal. Isaías, ele está falando aqui sobre o fogo. O primeiro tema é sobre o fogo. Eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. Então repara que será uma punição eterna. E Jesus, outro texto que eu quero trazer também nesta noite, se encontra no livro de Marcos, o evangelista Marcos. Ele também fala algo parecido, Jesus, no livro de Marcos, através do testemunho do evangelista Marcos, ele também fala algo parecido sobre isto que Isaías falou, e a gente vai procurar entender agora como se livrar deste fogo, desta ira, que Deus está reservando para aqueles que estão em rebelião, em rebeldia. E a gente vai aprender também esta noite qual é o tipo de rebelião, qual é o tipo de rebeldia que vai fazer com que estas pessoas elas sejam destruídas e sejam lançadas no fogo. Qual é o tipo de pecado que vai atrair isso na vida delas. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, no versículo 48, Marcos capítulo 9, no versículo 48, olha só o que o Senhor Jesus, ele fala. Eu vou ler o versículo, do versículo 43 em diante, para a gente entender o contexto da palavra que Jesus ele está trazendo aqui. E se tua mão escandalizar, corta, melhor entrares mutilado para a vida, do que tendo as duas mãos, ires para a geena. Na minha versão está geena, em outras versões está inferno ou Hades, para o fogo inextinguível, que não se apaga, E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida, do que tendo os dois, seres atirado na geena ou no inferno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor entrares com um só olho no reino de Deus, do que tendo os dois olhos, seres atirado na geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. A mesma palavra que Isaías, que a gente leu lá em Isaías, o mesmo versículo, o mesmo versículo que a gente leu em Isaías, Jesus, ele repete aqui, e Jesus ele está dando para a gente
o entendimento por que alguns vão ser lançados nesse fogo, por que alguns vão perecer. Ele fala sobre a mão, sobre o pé e sobre o olho. Porque muitas das vezes, né, as pessoas, a maioria das vezes, elas pecam quando elas olham alguma coisa, é através do olhar, né, o olhar, quando você olha algo e aquilo faz com que você cobice, aquilo já é o primeiro passo para que a gente peque. Com relação também à cobiça, com relação também à mão, os pés, né, que nos levam a caminhos tortuosos, que nos levam ao pecado, né? Então estes membros, né, os nossos pés, as nossas mãos e os nossos olhos, muitas vezes a gente usa isto para fazer coisas erradas, para pecar, para transgredir. E Jesus ele está dizendo que isto é muito sério, que isso é muito sério. De que adianta você ter os seus membros intactos e ser lançado no fogo do inferno? Jesus estava dizendo o seguinte, não que a gente vai sair por aí se mutilando, né, cortando os nossos membros, mas ele estava mostrando como o pecado é uma coisa séria para Deus. Como o pecado é uma coisa que agride a Deus, que ofende a Deus. Então nós temos que vigiar nesse sentido e nós temos que cortar o mal pela raiz. Se tem algo na nossa vida que está nos levando a pecar, a gente tem que cortar aquilo. A gente tem que tirar aquilo da nossa vida. E Jesus ele repete o mesmo versículo que o profeta Isaías ele escreveu lá no capítulo 66, no final do livro de Isaías. Então, no final da nossa vida, quando a gente morrer, se a gente não se consertar com Deus antes, a gente só tem um lugar que a gente vai, né? A palavra de Deus, ela é dura. A palavra de Deus tem versículos de bênção, tem versículos de encorajamento, tem versículos de consolo, mas também tem versículos duros. O próprio Jesus pregou sobre isso aqui. Jesus ele pregou sobre o inferno muitas vezes. Quando ele falou sobre Lázaro e o rico, né? Jesus ele pregou sobre isso. Por quê? Porque é algo muito sério. Jesus ele deu vários avisos sobre o inferno. Muitas pessoas não gostam de ouvir falar sobre este assunto, só querem saber de ouvir coisas belas, coisas boas, coisas agradáveis, mas o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele pregou sobre o inferno. E ele mostrou quais eram os pecados que faziam com que as pessoas fossem condenadas ao inferno. Claro que todos nós pecamos. João, o evangelista João, o discípulo João, ele falou sobre isso em uma de suas epístolas, né, que todo homem ele é sujeito ao pecado, todo homem peca, mas tem algumas coisas que a gente pode evitar, tem algumas coisas que a gente pode vigiar para que a gente não peque. E tem pecados que são mais terríveis que outros. E eu vou continuar lendo aqui e a gente vai entender qual é o tipo de pecado que eu quero chegar aqui. Continuando no versículo 49, Jesus ele fala o seguinte: pois todos serão salgados com fogo. Todos serão salgados com fogo. Lembra que a gente leu lá em Isaías sobre a palavra fogo? Então, Jesus está repetindo aqui também a palavra fogo. Todos serão salgados com fogo. Esse todos significa o quê? Aqueles que estão com Deus e aqueles que não estão. Aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem. Aqueles que pertencem a Deus, eles serão salgados com fogo da provação. Da provação. Porque se a gente for ler lá em Levítico, capítulo 2, versículo 13, Deus está dizendo ali, em Levítico capítulo 2, versículo 13, que ele só aceita um sacrifício se o sacrifício tiver sal,
se o sacrifício for salgado. Então os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles não podiam entregar para Deus uma oferta que não tivesse sal, né? Uma oferta queimada que não tivesse sal, porque o sal, ele dá sabor, né? O sal também, ele impede que o alimento apodreça, né? Se deteriore, ele conserva, né? Já tem várias pregações sobre isto, sobre a função do sal. Depois você procura aí que o sal purifica, o sal conserva, o sal dá sabor, né? A gente já ouviu várias pregações sobre isso. O próprio Jesus, ele fala que os discípulos, né, que nós somos o sal da terra, né? Se o sal perder o sabor, não presta para mais nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens, né? Então, o sal, ele é muito importante na Bíblia, mas o que eu queria trazer aqui sobre o sal é que a provação na vida do cristão é como aquele sal que o sacerdote usava para dar sabor àquela vítima que seria entregue a Deus em sacrifício. Então, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por tribulações, na verdade nós estamos sendo salgados, para que a gente tenha algo a oferecer a Deus, para que a gente tenha algo diferente na nossa vida. Porque o que a gente vê hoje por aí são pessoas sem sabor, são pessoas sem assunto, são pessoas que não têm conteúdo e pior, não têm conteúdo acerca das coisas de Deus. Então a gente vê que a gente vive hoje numa geração insípida, uma geração sem sabor. E essa geração, ela vai ser queimada. A palavra de Deus é dura. Repito mais uma vez, essa geração, ela vai ser queimada, vai ser lançada para ser pisada pelos homens, como diz a palavra. Mas há uma mensagem de esperança. Ainda dá tempo de se consertar. Ainda dá tempo de ser salgado e ter na nossa vida sabor que agrade a Deus. Deus, ele recebia essas vítimas dos sacerdotes, esses animais, com esse sal, e aquilo dava sabor. A mesma coisa na nossa vida. Deus tem que olhar para nós e ele tem que ver na nossa vida que tem algo desejável, algo que ele deseja. Por isso que a gente precisa buscar entendimento da palavra de Deus, não ficar assustado quando a gente lê uma palavra dura, uma palavra dessa forte, não ficar assustado, mas procurar entender, procurar se consertar com Deus, para que a gente possa ter sabor na nossa vida. E aí, continuando também, Marcos capítulo 9, no versículo 50, o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? É o que eu acabei de falar, a geração insípida, a geração sem sabor. Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Olha só esse detalhe. Jesus, ele está trazendo agora aqui uma outra informação, que agora é nova. Porque até então ele estava falando estava falando dos membros que deveriam ser cortados se a gente não tivesse como controlar, né? Só que agora ele está trazendo uma informação nova. Tendes paz uns com os outros. Então, o maior pecado, pelo contexto que a gente lê aqui, o maior pecado que vai fazer com que a gente perca o sabor e ao mesmo tempo seja lançado fora da presença de Deus é não ter paz uns com os outros. E é uma coisa que está acontecendo muito hoje nas comunidades. Está acontecendo hoje muito em muitas casas, em muitos lugares. A gente ouve de famílias que estão vivendo aí na quarentena, estão brigando, não suportam mais ficar juntos. Jesus, ele está dizendo, tende paz uns com os outros. Eu separei também um texto aqui que fala sobre isso, que está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre este assunto também, que a gente vai entender
Mais ainda, qual é o pecado que está levando muitas pessoas a perder o sabor, a se tornarem insípidas? No livro de Colossenses, capítulo 4, eu vou ler aqui para vocês, Colossenses, capítulo 4, escrito pelo apóstolo Paulo, quando estava preso, provavelmente, né? Capítulo 4, versículo 6, olha o que diz. O versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável. A vossa palavra seja sempre agradável. E não é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não estão tendo palavras agradáveis. Muitas pessoas elas abrem a boca para ferir o próximo. Muitas pessoas usam a língua para ferir, para destruir, para matar. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um. Então nós devemos vigiar com as coisas que a gente fala, porque isso pode destruir. E hoje que as famílias estão próximas umas das outras, né, as pessoas estão vivendo em quarentena, em isolamento, né, muitos estão brigando, muitos estão perdendo a paciência, muitos não estão dizendo palavras temperadas com sal. Pelo contrário, muitos estão destruindo, inclusive pessoas amadas, pessoas próximas. E isso acontece também, acontece em muitas denominações também, acontece também em muitas chamadas igrejas, né? Em muitas reuniões, comunidades, onde as pessoas falam mal do próximo, as pessoas criam contendas, né? Então, o maior pecado que Jesus está se referindo aqui, repara que Jesus ele não fala sobre adultério nesse trecho, ele não fala sobre prostituição, ele não fala que são pecados terríveis também, né? Mas ele está falando sobre o quê? Sobre o pecado da língua, que é pior que estes todos. O pecado da língua é o que destrói, é o que separa. A gente está falando sobre fogo, né? Sobre fogo e sobre sal. E Tiago fala uma coisa interessante sobre isso também, que eu anotei aqui. Tiago, capítulo 3, o que Tiago fala sobre fogo e sobre língua? Tiago, capítulo 3. Acompanhe na sua Bíblia aí. É bom a gente sempre fazer esse estudo, né? Uma palavra dura, mas é bom às vezes a gente receber uma palavra dura mesmo, porque a palavra de Deus diz que o sábio, quando ele é repreendido, ele se torna mais sábio ainda. A gente não pode ser aquela pessoa que só quer ouvir elogio, só quer ouvir coisas boas. Quando é confrontado, quando fala alguma coisa que ele não gosta, aí ele não quer saber, né? Isso é falta de caráter. E olha que Tiago fala no capítulo 3, no versículo 5. Tiago 3, versículo 5. Apóstolo Tiago, líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus na carne, filho de Maria, né, José. Olha o que ele diz. Assim também a língua, embora seja pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como pequeno fogo, olha a palavra fogo, incendeia a floresta imensa. Ora, também a língua é fogo, como o mundo do mal. A língua é posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como é pela geena. Olha a palavra geena de novo, Tiago falando aqui, geena, que geena significa inferno, ou Hades, né? Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana, mas a língua ninguém consegue domá-la.
é mau e irrequieto e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Porventura uma fonte jorra pelo mesmo olheiro, água doce e água salobra? Porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim, a fonte de água salgada, olha o sal de novo, não pode produzir água doce. E ele fala que a língua, né, ela vai ser queimada no Geena, no inferno. Mais uma palavra dura. Para que Isaías falou sobre isso, Jesus ele deu mais entendimento, né, o que leva a pessoa para o Geena, né, usando aqui a palavra Geena, o que leva a pessoa para o inferno é a língua, é as coisas que a gente fala. Uma coisa que a gente semeia é como aquela pessoa que acende uma brasa dentro de um palheiro, né, ou numa floresta, que logo começa a pegar fogo em toda aquela floresta, tudo começa a queimar e ser destruído por alguma coisinha que a gente falou. Então nós temos que vigiar, temos que tomar cuidado. Romanos capítulo 12, verso 18, confirma também o que Jesus falou lá em Marcos capítulo 9, 48. Paulo fala lá em Romanos, depois você abre aí, Romanos 12, 18, viver em paz uns com os outros. A gente está vivendo uma época difícil de viver em paz. As pessoas estão muito próximas, né? Os familiares estão muito próximos, né? Brigas estão acontecendo, desentendimentos estão acontecendo, a paciência está curta, as pessoas estão com o pavio curto, né? Então a gente tem que vigiar, tem que orar, tem que procurar se consagrar cada vez mais para que a gente não caia nesse tipo de pecado, que é o pecado da língua. Tiago 3 fala sobre Colossenses, Romanos 12, 18, viver em paz. Todos precisam ser salgados com o fogo da prova. Então, que nós possamos vigiar nestes últimos dias, porque as coisas estão apertando, as coisas vão apertar, mas aqueles que estiverem com Deus vão ser renovados, aqueles que estiverem com Deus vão se fortalecer. Vamos passar pelas provas, vamos passar pelo fogo, mas assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, Deus ele vai passar com a gente. Ele não vai impedir que a gente caia na fornalha de fogo, mas ele vai entrar com a gente lá e vai nos livrar. Isto se a gente estiver com ele. Mas se nós rejeitarmos a Deus, aí o que resta para a gente é aquilo que eu li lá em Isaías, capítulo 66, versículo 24. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.